Coríntios capítulo 13, versículo 3, diz assim, ó: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possua, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Eu quero falar com você rapidinho sobre a importância do amor, porque olhando para alguns relacionamentos de hoje em dia, o que falta é mais amor, porque se amasse de verdade não faria, se amasse de verdade não cometeria, se amasse de verdade não falaria, se amasse de verdade não iria. Então, quando nós olhamos para os nossos relacionamentos com essa visão do amor, do texto que a gente acabou de ler, algumas coisas na nossa vida seriam diferentes. Algumas coisas nas nossas relações seriam diferentes. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é para você que está solteiro. Quem aqui está solteiro? Levanta a mão. Pode levantar, não precisa ter vergonha. Talvez é por isso que você continua solteiro e vai continuar. Quem está solteiro? Levanta a mão. Amém, gente. Glória a Deus, é isso aí. Todo mundo um dia já esteve solteiro. Qual que é a questão de quem está solteiro? Você precisa entender que a sua solteirice, ela tem um prazo. Agora, quem coloca esse prazo é você, cara. Não é escolher com quem você vai ficar, e também não é fazer aquela oração, como o bispo Eli muito bem disse. Não, Deus está preparando alguém para mim, Deus está preparando o meu homem, Deus está preparando a minha mulher, não. Muito provavelmente Deus está preparando você, entendendo que você precisa melhorar. Se você não for um bom ímpar, você nunca vai ser um bom par. Se você não for uma pessoa boa para você mesmo, você nunca vai ser uma pessoa boa para alguém. Então, antes de procurar um par para você amar, um par para você estar junto, seja um bom ímpar, seja uma boa pessoa sozinho. Você consegue fazer um lanche de 30 minutos sozinho, só você? Tem gente que não consegue. E por que então alguém vai ter que te aturar durante 30 minutos comendo um lanche com você? Entenda isso, você precisa ser alguém, como o bispo disse, que se ama, que se cuida, que se arruma, que penteia o cabelo, que escova os dentes, ou alguém que é alguém desarrumado, ou alguém que é alguém largado. Então, é muito importante nós termos essa consciência, nós precisamos nos arrumar, nós precisamos estar bem. Tem um outro texto que eu gosto muito, que 1 João capítulo 4, versículo 19, vai falar então o porquê do amor. Diz assim, ó: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, você só consegue amar porque Deus te amou, e Ele é o próprio amor, e agora eu pego esse amor que eu recebi de Deus e amo alguém. Então, nós precisamos ter a consciência de que sem amor não adianta nada. Sem amor não faz sentido estar junto, sem amor não faz sentido continuar, sem amor não faz sentido seguir. Quando você está solteiro, por exemplo, você está procurando um amor para você amar. Mas será que você tem amor para dar para alguém? Será que tem amor dentro de você para ser derramado sobre outra pessoa? Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, eu vou procurar alguém que é diferente de mim. Eu vou procurar alguém que pensa diferente, alguém que faz as coisas diferentes. E aí vem aquela frase, famosa frase, que os opostos se atraem. Mas a frase continua, que os opostos eles primeiro se atraem e depois eles se separam. É sempre assim. Os opostos eles se atraem e são atraídos um pelo outro. E depois eles se separam. Porque é impossível viver uma vida de casado do lado de alguém tão diferente de você. E eu não estou falando aqui sobre ser diferente no sentido de uma pessoa diferente. Eu sou alguém muito impulsivo, a Bia é alguém muito calma. Eu sou alguém que decido muito rápido, a Bia é alguém que precisa pensar para decidir. E eu e ela junto, nós nos completamos. Agora, ela precisa acreditar no que eu acredito. Ela precisa gostar dos lugares que eu gosto. Ela precisa gostar das pessoas que eu gosto. Porque tem gente que vai se relacionar assim, ó, não, a gente vai namorar, mas a tua mãe não entra na minha casa. A gente até vai ficar junto, mas o teu pai eu não suporto. Então nem casa. Então nem fica junto, então nem namora. Não, eu amo o meu namorado, mas aquela famíliazinha dele, você quando casar, você vai casar com ele, com a mãe, com o pai, com o tio, com a tia, com a avó, com o vô, com os irmãos, com as irmãs, você vai casar com todo mundo. Ou você acha que no dia que a tua esposa fica grávida, o teu filho nascer, a tua sogra não vai na tua casa ver o neto dela. Aí a gente fica assim, não,
eu vou casar com ele porque ele é perfeito, mas eu odeio a família dele. Então você odeia ele e odeia toda a família dele, odeia todo mundo. Não tem como. A não ser que você queira ter um relacionamento ruim para o resto da sua vida. Eu me lembro que quando eu e a Bia nós fomos casar, o que eu mais me encontrei e me identifiquei com ela foi na família dela. Uma família parecida com a minha, uma família que acredita no que eu acredito, uma família que ama, que cuida, que o pai ama a mãe, uma família estruturada, a família que eu queria para mim. Porque no fim das contas eu passo muito mais tempo com a família dela do que com a minha. Então, aquela frase de que os opostos eles se atraem, até talvez se atraiam, mas depois eles se separam. E aí a gente entra mais uma vez em um casamento fracassado. Em uma união onde existem duas pessoas que não se amam, mas que se toleram. E é aqui que está o problema. Casamento não foi feito para ser tolerado. No casamento ou você ama ou você não ama. Quando você tem que começar a tolerar alguém, sabe quem que você tolera? O amigo chato do trabalho, o porteiro chato do prédio, o irmão chato da igreja, a amiga fofoqueira. Essas pessoas você tolera. Agora, a pessoa que você escolheu para ser o pai dos teus filhos, para ser a mãe dos teus filhos, a pessoa que você escolheu para acordar e dormir todo dia, essa pessoa não pode ser tolerada. Ou você ama, ou você não ama. E tem gente começando assim, não, eu amo ele, mas aquela atitude dele eu tenho que tolerar. Amar é amar os erros, é amar os acertos, é amar os defeitos, é amar as qualidades. E a vida é esse processo de transformação. Quantas coisas eu melhorei depois que eu casei? Todo mundo que está casado aqui pode falar alguma coisa que melhorou depois que casou. Agora, nós precisamos ter a consciência de que quando nós nos casamos, nós vamos estar juntos o tempo inteiro. E agora é eu por você e você por mim, e não nós um contra o outro. Então, a breve palavra que eu quero deixar para você nessa noite, sobretudo, ame. Escolha amar. Permita-se ser amado. Permita-se amar. Mas não de qualquer jeito. Mas não de qualquer forma. E não por qualquer pessoa. Porque é aqui que está o problema. Você sabe aonde nasce os piores tipos de relacionamento? Nas carências. O pior momento para você se relacionar com alguém é na sua carência. É quando você está triste, quando você está precisando de alguém, quando você está... É o pior momento. Para os solteiros, qual que é o melhor momento de você chegar numa menina? Quando ela está vulnerável. Quando ela terminou o namoro, quando ela foi demitida, quando a mãe dela expulsou ela de casa, quando ela teve uma desilusão no trabalho. Aí, você não está escolhendo uma pessoa para amar e ser amado. Você está escolhendo uma pessoa que você vai amar a carência dela, e ela vai te amar porque você supre a carência dela. Mas com o passar do tempo as carências mudam. Com o passar do tempo os medos mudam. Com o passar do tempo as demandas são outras. E a pergunta que eu faço é: será que a carência que nos uniu vai conseguir permanecer com que a gente fique junto por mais de 40 anos, como o bispo Eli e a bispa Lili estão? Não pode haver carências, precisa haver amor, porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor é aquilo que Jesus ensina lá no Sermão do Monte, que ele disse: se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2, se te pedirem a túnica, deixe que levem também a capa, se te ferirem numa face, dê a outra. Isso é coisa de gente que ama e não de gente que tolera. O problema é que nós estamos nos relacionando para que um complemente o outro. Então eu encontro em você o que falta em mim, e você encontrou em mim o que faltava em você, e agora os nossos opostos se atraíram, e daqui a pouco a gente se separa, porque vai faltar outra coisa em você, e vai faltar outra coisa em mim, que você não tem capacidade de completar, que eu não tenho capacidade de completar, e aí é mais um namoro, é mais um noivado, é mais um casamento, é mais um divórcio, é mais uma estatística. Ou nós nos relacionamos porque nos amamos, ou não há relacionamento. Ou nós nos relacionamos porque nós nos amamos e o amor é capaz de suportar e não tolerar,
ou não há como se relacionar. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. E a minha oração com você é muito pontual. A minha oração com você que está aqui é solteiro. É para que você encontre em Deus um amor maior do que você procura em outras pessoas. Porque quando você entender o quanto Deus te ama, não é qualquer boca fedida que vai te enganar. Quando você entender o quão Deus ama você, não é qualquer cabelinho com babyliss e batom vermelho que vai te enganar. Você que está aqui casado, noivo, namorando, você que já encontrou alguém para amar e ser amado, perceba, se você está de fato amando essa pessoa, ou se vocês só aprenderam a conviver junto. Ah, não, agora tem que separar as contas de novo, tem que largar a casa, já está todo mundo sabendo que a gente já está namorando, não, agora está difícil de voltar para trás. Ou é por amor, ou não é por mais nada. Ou o amor é o que nos une, não vão ser os filhos, porque tem mulher que pensa assim, né? Não, eu vou deixar ele meter um filho em mim e aí nós vamos morrer junto. Filho não prende de ninguém. Tá aí as estatísticas para mostrar, o maior nível de separação é depois do primeiro filho. Agora, a gente vai ficar junto para o resto da nossa vida, se houver amor. E amar é uma decisão diária. Eu decido. Tem dia que eu não estou afim de amar a Bia e demonstrar o meu amor por ela, porque eu não estou bem. Ou é assim na tua vida também, ou é só na minha? Agora, quando eu estou assim, encontrar nela que ela me ama, parece que me completa. E aí agora nós conseguimos viver um relacionamento juntos, em amor.